E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça nesse mundo incrível da matemática. É isso aí, vamos descobrir como essa parada, que tanta gente acha complicada, pode nos dar uma mão para prever o futuro. Parece ter mágica, mas pode acreditar, a matemática tem esse poder. E para a gente desvendar esse mistério todo, vamos nos basear numa conversa super bacana entre dois especialistas, o Paulo e a Irace, de um podcast que é um prato cheio para quem ama números. O que me deixa de cara é como a matemática consegue mostrar pra gente os padrões e as leis que mandam no universo. E a parte mais legal é que esses padrões estão em todo canto, desde o movimento dos planetas até como as populações crescem, sabe? Show de bola. Mas me explica uma coisa, como é que esses padrões nos ajudam a saber o que vai rolar lá na frente? O Paulo, na conversa, deu um exemplo que me amarrou. Ele falou das leis de Newton, aquelas que explicam como as coisas se mexem e interagem, sabe? E apesar de parecerem simples, essas leis revelam um negócio muito doido. Cada interação, tipo uma bola quicando ou um planeta girando em volta do Sol, segue umas regras matemáticas que a gente consegue prever. Por isso que a gente consegue lançar um foguete e saber, tipo, anos antes, o segundo exato que ele vai pousar na Lua. Caraca, isso é demais. É como se a matemática fosse um código secreto que a gente pudesse usar para desvendar o futuro. É isso aí. E o mais maneiro é que essa lógica não funciona só para coisas simples. Dá para usar a mesma ideia para coisas mais complexas, tipo a previsão do tempo ou como a economia vai se comportar. Aí sim a coisa fica interessante. Mas como é que a gente faz para entender esses padrões mais cabeludos? Aí que entra os modelos matemáticos. Eles Uhum. são tipo uns mapas simplificados da realidade, sabe? Usando equações e fórmulas para representar os padrões mais importantes. Por exemplo, na previsão do tempo, os meteorologistas usam esses modelos matemáticos que se baseiam em dados do passado para prever como o tempo vai ficar. Então é como se a gente tirasse uma foto do sistema, entendesse a matemática por trás dele e usasse isso para projetar o que vai acontecer. Mandou bem. E essa mesma ideia se aplica na economia. Os economistas usam esses modelos matemáticos levando em conta um monte de variáveis para tentar adivinhar coisas como a inflação, como o dólar vai se comportar. Faz sentido? Mas peraí, o futuro não é sempre certinho e previsível, né? Tipo, Yeah. sempre tem espaço para umas surpresas, não é? Com certeza. É. A força da matemática não está só em mostrar as coisas que se repetem, mas também em lidar com as paradas que a gente não tem certeza. E é aí que a probabilidade e a estatística entram em cena, brilhando. Beleza. Me explica isso de um jeito que eu entenda. Pensa na loteria. Você não consegue saber quais números vão ser sorteados, mas dá para calcular a chance de você ganhar ou perder. A probabilidade e a estatística ajudam a gente a entender as coisas que são impossíveis de prever nos detalhes, mas que a gente consegue ter uma ideia de como elas tendem a acontecer. Então, mesmo quando as coisas parecem meio aleatórias, a matemática está ali por trás, ajudando a gente a entender as chances de cada resultado, né? Exatamente. Não é como ter uma bola de cristal, mas sim usar a matemática para ter uma noção do que pode rolar. E o legal é que a gente consegue analisar montanhas de dados e achar padrões que antes estavam escondidos. É como ter um super telescópio para enxergar o futuro. Sensacional. Mas com toda essa conversa sobre previsão, é importante lembrar que a matemática não serve só para dizer o que vai acontecer, né? Claro. A matemática ajuda a gente a entender as possibilidades, as tendências, o que pode acontecer. Ela dá um norte para a gente pensar no futuro, não um roteiro certinho. Então a ideia não é acabar com a incerteza, mas aprender a lidar com ela de um jeito mais inteligente, né? Exatamente. A matemática ajuda a gente a entender o tamanho da incerteza, avaliar os riscos e tomar decisões mais espertas. Voltando aos nossos especialistas, o Paulo e a Irace, o que mais eles falaram sobre a matemática prever o futuro? Eles falaram que a matemática mostra a ordem e os padrões que o universo tem, tipo, por dentro. As coisas da natureza, como os planetas se mexendo e a população crescendo, seguem as leis da matemática e isso ajuda a gente a fazer previsões. Eles usaram as leis de Newton para explicar isso, né? Sim, eles explicaram como essas leis que mostram como as coisas se movem podem ser usadas para prever a trajetória de um foguete com uma precisão incrível. É inacreditável pensar que a gente pode lançar um foguete e saber exatamente onde vai pousar tudo por causa da matemática. Isso mostra o poder dos modelos matemáticos. O Paulo e a Irace também falaram sobre como esses modelos são, tipo, versões simplificadas da realidade, usando equações e fórmulas para capturar os padrões mais importantes. Esse era o exemplo da previsão do tempo, explicando como os meteorologistas usam esses modelos para prever o tempo com base em dados do passado e equações. Isso aí. E eles também falaram da previsão econômica, onde os modelos levam em conta várias coisas para estimar a inflação e a taxa de câmbio. Parece que os modelos matemáticos são a base de muitas previsões que a gente usa no dia a dia. Mas o Paulo e a Iraci também falaram da importância de aceitar a incerteza, né? Sim, eles disseram que a matemática não serve só para descrever as coisas que se repetem, mas também para lidar com o que a gente não consegue prever. Eles falaram de probabilidade e estatística como ferramentas para lidar com coisas que são imprevisíveis nos detalhes, mas previsíveis nas
tendências. E para explicar isso, eles usaram o exemplo da loteria, onde não dá para saber os números que vão sair, mas dá para calcular a chance de ganhar ou perder. É um bom lembrete de que, mesmo nas coisas que parecem aleatórias, muitas vezes tem uma estrutura matemática por trás que a gente pode usar para entender as possibilidades. Essa é uma das grandes sacadas da conversa. A matemática ajuda a gente a entender um mundo cheio de padrões e incertezas, dando ferramentas para lidar com a complexidade e tomar decisões mais inteligentes. Então, não é sobre acabar com a incerteza, mas sobre entendê-la e saber lidar com ela. Isso aí. É reconhecer que a gente não pode prever tudo, mas ainda usar a matemática para ter uma ideia do que pode acontecer. Mas mesmo com toda essa matemática, ainda tem coisas que a gente não consegue prever, né? Tipo, surpresas. Claro. E é aí que entra a teoria do caos. Ah, tá. O efeito borboleta, né? Aquela ideia de que uma coisinha de nada pode causar um monte de consequências no futuro. Isso mesmo. O Paulo e a Irace falaram que mesmo em sistemas simples, pequenas incertezas podem levar a resultados que a gente não esperava. Eles usaram o exemplo da previsão do tempo de novo, explicando que a precisão diminui quando a gente tenta prever o tempo para muito tempo no futuro, por causa da sensibilidade do clima. E eles disseram que a teoria do caos mostra que a gente não consegue prever tudo com 100% de certeza, sempre vai ter coisas que a gente não vai conseguir controlar. Então, mesmo com matemática, a gente tem que ser humilde e reconhecer que não pode controlar tudo. É verdade. A matemática é uma ferramenta poderosa para entender o mundo, mas ela não tem todas as respostas. E para complicar ainda mais, a matemática também está sempre mudando, né? Sem dúvida. Com a tecnologia e inteligência artificial, a nossa capacidade de prever o futuro está mudando rapidinho. Eles falaram da aprendizagem de máquina e de usar muitos dados para prever coisas como o comportamento do consumidor e surtos de doenças com uma precisão que nunca vimos antes. É incrível pensar como essas coisas novas estão mudando o que a gente achava que era possível prever. Então a gente tem essa interação entre a matemática, que mostra os padrões, e a própria matemática, que está sempre evoluindo. E isso muda a nossa compreensão do que é possível. E é essa interação que torna a previsão do futuro tão interessante. A gente está sempre melhorando as ferramentas, descobrindo padrões novos e expandindo o que a gente sabe sobre o futuro. É como uma aventura sem fim, impulsionada pela matemática. É isso aí. É a prova de que matemática é poderosa. E ajuda a gente a entender, lidar e até moldar o futuro. E aí, por que tudo isso importa? Por que a gente deveria se importar com matemática prevendo o futuro? Boa pergunta. No fim das contas, não se trata só de teorias e equações complicadas. Tem um impacto real no mundo, né? Com certeza. A matemática prevendo o futuro tem consequências reais nas nossas vidas, influenciando decisões em áreas como finanças, saúde, mudanças climáticas e políticas sociais. Então não é só teoria, é prático. Exatamente. Entender as tendências e o que pode acontecer ajuda a gente a fazer escolhas mais inteligentes, diminuir os riscos e aproveitar as oportunidades. Você pode dar os exemplos de como a matemática está sendo usada para resolver problemas do mundo real. Claro. Na saúde, modelos matemáticos estão sendo usados para identificar pessoas que têm risco de ter certas doenças, permitindo tratamentos mais cedo e personalizados. Então é sair do cuidado, depois que a doença aparece, para uma prevenção antes dela aparecer. Isso aí. E nas finanças, os modelos matemáticos são usados para avaliar os riscos dos investimentos, prever as tendências do mercado e criar estratégias para gerenciar o dinheiro. Tomar decisões mais inteligentes no mundo cheio de incertezas e mudanças. Com certeza. E nas mudanças climáticas, os modelos ajudam a gente a entender os impactos do aumento da temperatura, do nível do mar e de eventos climáticos extremos. Então é se preparar para os desafios e criar estratégias para lidar com eles. Sim. E até em políticas sociais, os modelos matemáticos estão sendo usados para entender os padrões de criminalidade, identificar áreas que precisam de ajuda e criar soluções para problemas sociais. Usar dados e análises para criar soluções mais eficientes e justas. Exatamente. Esses são só alguns exemplos, mas mostram como a matemática está sendo usada para resolver problemas complexos em várias áreas. É incrível como a matemática está sendo usada para melhorar o mundo. E não é só resolver problemas, é abrir novas possibilidades também. Pode falar mais sobre isso. Pensa na inteligência artificial. Conforme a gente cria algoritmos mais inteligentes e coleta mais dados, a nossa capacidade de prever e moldar o futuro só aumenta. É como abrir uma porta para um mundo de inovação e possibilidades que a gente nem imagina. Exatamente. A matemática não é só uma ferramenta para entender o passado ou o presente, ela também é a chave para liberar o potencial do futuro. Então, mesmo que a gente não consiga prever o futuro com certeza, a matemática dá ferramentas para a gente lidar com a complexidade, tomar decisões inteligentes e criar o mundo que a gente quer viver. Com certeza.
É um lembrete de que mesmo com todas as dúvidas, a matemática ajuda a gente a entender as coisas, guiando a gente para um futuro mais consciente e com mais poder de escolha. Essa conversa foi muito inspiradora. Valeu por explicar as ideias complexas de um jeito tão fácil de entender. O prazer foi meu. E para quem está ouvindo, fica a pergunta. Que outras áreas da sua vida poderiam se beneficiar da matemática? Onde você pode usar a matemática para tomar decisões mais inteligentes e lidar com as dificuldades do mundo? Continue explorando, questionando e usando o poder da matemática para iluminar o seu caminho. Cara, essa conversa foi um mergulho profundo. A gente explorou padrões, modelos, probabilidades, até o caos e a evolução da matemática. É muita coisa para digerir, mas se a gente tivesse que resumir tudo, qual seria a grande sacada? Olha, pensando bem, a matemática ajuda a gente a entender o futuro mostrando a ordem e os padrões que estão na base de tudo no universo. Não é como ler a mão ou usar bola de cristal, mas usar dados e padrões para ter uma noção do que pode rolar. É como montar um quebra-cabeça gigante e a matemática dá as peças e a estrutura para a gente entender como tudo se encaixa. Que analogia perfeita! E a cada peça que a gente encontra, a gente entende melhor a quebra-cabeça, mesmo que nunca veja a imagem completa. E o Paulo e a Irace, nossos especialistas, falaram bastante da importância de lidar com incerteza, né? Sim, eles deixaram claro que a matemática não é só encontrar a resposta certa, mas também entender o que a gente não sabe e lidar com o desconhecido com curiosidade e humildade. Eles falaram que mesmo com ferramentas super avançadas, não dá para prever tudo com 100% de certeza, sempre tem surpresas e o tal efeito borboleta. Exato. E aí entra a criatividade humana, a gente sempre aprimora as ferramentas, cria modelos novos e se adapta às mudanças do mundo. É como dançar com o desconhecido e a matemática é nossa parceira guiando os passos. E quanto mais a gente pratica essa dança, melhor a gente se movimenta, mesmo quando a música muda ou as luzes diminuem. Isso me faz pensar. O que tudo isso significa pra gente? Como aplicar essas ideias na nossa vida? É que a coisa fica pessoal. Hum. Nem todo mundo é matemático, mas todo mundo pode pensar de um jeito mais matemático. Como assim? É conseguir enxergar padrões na nossa vida, entender as probabilidades e tomar decisões com base em dados e fatos, não só no instinto. Vai ser mais consciente. Usar a cabeça e ter uma estratégia para lidar com os desafios e as oportunidades da vida. Isso aí. É ter senso crítico, questionar as coisas e estar aberto a novas informações. E entender que, mesmo sem ter certeza do futuro, a matemática pode ser um guia para a gente ter mais consciência e poder de escolha. Perfeito. Não é sobre prever o futuro com certeza absoluta, mas entender as possibilidades, diminuir os riscos e fazer escolhas que combinem com nossos objetivos e valores. Nossa conversa foi incrível. Valeu por explicar tudo de um jeito tão claro e interessante. Eu que agradeço. E para quem está ouvindo, fica a reflexão. Em que outras áreas da sua vida a matemática pode te ajudar? Onde você pode usar a matemática para tomar decisões mais inteligentes e lidar com as dificuldades do mundo? Continue explorando, questionando e usando o poder da matemática para iluminar seu caminho. E assim a gente termina nosso mergulho no mundo da matemática e da previsão do futuro. Esperamos que você tenha curtido a viagem. Até a próxima.